Bom dia, galerinha do 7º ano. Que frio! Mas o professor abraça vocês nessa manhã para que possamos continuar as aventuras da história. E também nós já desejamos um bom dia para os professores guerreiros e parceiros que desde cedo estão no chatinho e agora comigo, estimulando essa garotada a continuar estudando. Garotada, vão organizando aí o lugar que vocês estudam todos os dias, enquanto nós trabalharemos o tema, a habilidade e os objetivos da aula na tela. Administração colonial e atividade econômica na América Espanhola. A habilidade que trabalharemos será comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesas e espanhola na América. E os nossos objetivos aqui dentro desse lindo infográfico serão analisar a forma administrativa colonial nos territórios da América Espanhola e identificar as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores da América Espanhola. Legal, galerinha? Meu senhor e minha senhora, a América foi colonizada, não é verdade? E nós vamos ver como que os europeus, hoje os espanhóis, próxima aula os portugueses, como eles organizaram o território após a conquista. Legal? Vamos então para a lousa provocar essa garotada com a questão problema. Como você define a palavra administração? Dedinho no teclado, 2 minutos. Ó, já voltamos. Participe! Voltamos para a interação. O professor Antônio diz, bom dia, professor Carlos Neri. Nós aqui de novo, da Escola Dona Cota em Tarumã e Leia Rosa em Assis. Olha aí, um abraço aí aos professores e alunos de Tarumã e Assis. Vamos um pouquinho longe daqui, né? Palmas para essa galera que está todos os dias ligadas nas aulas do Centro de Mídias. E o professor Antônio vai dizer que a administração são formas de organização de uma sociedade e de suas instituições. A professora Ana Maria traz as respostas dos seus garotos e garotas, dizendo que é uma forma de organização.
Professora Adriana também traz aqui as respostas dos seus aluninhos, dizendo que a administração é uma forma de organização. E aí também o professor Eduardo, trazendo a resposta da Rafaela, e vai dizer que é comandar um lugar, aí aparece liderar e outras respostas muito interessantes dessa galera, tudo em torno aí da liderança, da organização, do gerenciamento. Isso mesmo, hein, garotada? E quando nós falamos em administração, embora vocês sejam bem novos, vocês já podem ir pensando aí no seu projeto de vida, ok? Vamos lá então continuar a aula e vamos ver como que os europeus organizaram os seus territórios na América. Mas antes vamos fazer aqui uma retrospectiva de como ocorreu as conquistas. O cerco de Tenochtitlan foi uma grande batalha travada na capital do Império Azteca, que aconteceu em 1521. Entre as forças do conquistador espanhol Hernán Cortés, apoiados por combatentes da tribo local de Tlaxcala e as tropas de guerreiros astecas. Depois de incontáveis confrontos de pequena e larga escala entre os exércitos inimigos, a luta por Tenochtitlan foi a batalha final e a que acabou decidindo o resultado de toda a guerra, culminando na queda da civilização azteca e no início da colonização espanhola do México e depois da América Latina. E aí, galerinha, nós temos aí uma arte que representa o cerco à capital azteca Tenochtitlan. Legal? E aí, galerinha, tem algo muito interessante. As tribos, muitas tribos, elas também tinham ali os seus conflitos entre si. Então, os astecas, né, assim como os incas, eles possuíam os seus exércitos, os jovens que iam compor aí a defesa do império, até mesmo porque o seu rei era considerado um deus. Mas, claro, eles tinham os seus inimigos. E o Hernán Cortés, assim como o Francisco Pizarro, entenderam que tanto os incas como os astecas possuíam inimigos e eles conseguiram trazer aí um grupo de inimigos desses povos para juntar força ao seu exército. Lembrando que muitas foram as navegações de aventureiros para a América e alguns que o navio encalhou ou afundou, que não puderam voltar à Europa, alguns foram mortos, né, por essas tribos, mas outros foram acolhidos, aprenderam o idioma e até alguns se tornaram sacerdotes. Então, havia também aqueles que estavam nas tribos originais da terra, havia aqueles que dominavam o espanhol. Alguns ficaram do lado dos espanhóis, outros ficaram do lado das tribos nativas. Então, houve aí, vamos dizer assim, os meandros dessa história. Houve uma facilitação para a conquista dessas terras a partir do momento que os inimigos dos astecas e dos incas se unem aos espanhóis e aqueles que naufragaram e estavam vivos entre esses povos também que deram apoio para os conquistadores, ok? Então, houve batalha, houve guerra para haver conquista. Legal? Galerinha, vamos trocar aqui. Conquista do Peru. A Batalha de Cajamarca fez parte do processo de colonização da América. Essa batalha foi um ataque ao imperador Inca pelas tropas de Francisco Pizarro. O imperador Inca Atahualpa foi atraído para uma emboscada e surpreendido pelas armas de fogo dos europeus. Atahualpa foi preso e executado. A derrubada do Império Inca marcou a conquista do Peru pelos espanhóis. E aqui, galerinha, olha só, presta atenção aqui no prof. Eu estou lembrando aqui
das aulas sobre a cultura dos povos maias, astecas e incas, da nossa tão elevada aula com a professora Lívia Helena, que ela pontuou toda a construção espiritual, cósmica desses povos. A partir dessas batalhas e da derrota desses povos, essa sabedoria também, ela começa aos poucos a deixar de existir. É claro que muitos habitantes dessas terras hoje, algumas tribos, aquelas que permanecem no seu espaço mental de tradição, trazem alguns fragmentos dessa riquíssima cultura que sobreviveu ao tempo. Mas toda aquela conjuntura mental dos incas, astecas e maias, aquela relação com o tempo, com a agricultura, com a natureza, tudo aquilo aos poucos vai sendo substituído pela mentalidade exploratória dos europeus. Legal, galera? É necessário pontuar isso, porque numa conquista sempre há a questão da aculturação e também ali a derrocada daquela cultura que permanecia e formava a identidade cultural daqueles povos. Legal, galera? Então, essa é uma questão muito delicada, até mesmo porque logo mais nós estaremos trabalhando a escravidão no Brasil e aí todos nós, claro, nos emocionamos, temos aquele sentimento de fúria, de ira, quando trabalhamos a questão da escravidão no Brasil. Então, por isso já é importante vocês entenderem que aonde há escravização, há também a submissão dos povos, dos corpos e também a derrocada daquela cultura. Legal? Então, preparem-se aí para as fortes emoções quando nós começarmos a estudar o período da escravidão no Brasil. Legal, galera? Mas nós estamos falando da conquista da América Espanhola, não podemos perder o foco. Vamos entender então como que os espanhóis começaram a organizar os seus territórios. No momento em que a coroa espanhola compreendeu que as terras conquistadas possuíam um potencial para a exploração de metais preciosos, foi iniciada a construção de um sistema administrativo para organizar as demandas por exploração e mão de obra para o trabalho. Foram 2 os modelos instalados pela coroa portuguesa nas terras que eles conquistaram na América, na verdade, na coroa espanhola. Faz um risquinho aí, galerinha, que passou esse errinho aí. A coroa espanhola, portuguesa é outra aula, e não são vice-reinos, são ali as capitanias hereditárias. Legal? Vamos lá, vice-reinos, Nova Espanha, ali regiões do México, Nova Granada, Colômbia, Equador, Panamá e também Venezuela. Peru, ali o reino do Peru, com os países Peru e Bolívia. Rio da Prata, contornando aí o Paraguai, Uruguai e Argentina. Esses são os chamados vice-reinos, ou seja, foram estabelecidos vice-reis nos territórios da América Espanhola, e esses vice-reis representavam a coroa espanhola. E aí nós teremos também uma outra forma de organização, essa mais local, chamada de capitanias gerais, que ali no reino da Nova Granada, essa capitania estava dentro, centralizada na Venezuela, ok? Que era uma parte ali do reino submisso à administração de Nova Granada. Guatemala, também teremos capitanias gerais, Cuba e Chile, legal? Então, vamos lá, galerinha, olha só como eles organizaram toda essa estrutura, ok? Vice-reinos e capitanias ali gerais, ok? Vamos então representar aqui como foi essa organização administrativa pelo mapa, ok?
Olha só, galerinha, prestando bem atenção. Essa parte aí da América Central, um pedaço ali da América do Norte, e toda ali uma parte, né, da América do Sul, ali o lado oeste, né, da América do Sul, nós vamos ter o governo dos vice-reinos que estão associados ao reino da Espanha. Por isso que esses pueblos hablam espanhol. Por isso que esses povos falam o espanhol. Né? Quando você sai do Brasil, vai no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, esses povos falam o espanhol, cada um com o seu sotaque, ok? Mas eles falam o espanhol. Se você for visitar as tribos, né, as tribos tradicionais, muitas delas irão trazer ainda o idioma lá dos maias, astecas e incas, como uma língua bem local mesmo desses povos, quase que familiar, particular desses povos, ok? Mas na comunidade em geral, na língua do comércio, da economia, da comunicação, dos relacionamentos sociais, eles vão trabalhar o espanhol, porque, claro, foram colonizados pela Espanha, ok? Diferente do Brasil. Leia o texto. Os vice-reinos e as capitanias gerais foram criados para auxiliarem a administração do rei da Espanha na América. O vice-rei administrava as colônias em nome do reino da Espanha. Cuidava das demandas administrativas, religiosas e militares, além de presidir as audiências nas quais exercia o poder judiciário, ou seja, o vice-reino é um poder maior. O vice-reino é um poder praticamente regionalizado, mas com uma amplitude de território muito maior. Ele não é plenamente localizado. E as atividades, as demandas sociais e administrativas que os vice-reinos estavam competentes para poder administrarem, era a questão religiosa, militar, as audiências e também o poder judiciário. Já o poder mais regionalizado, mais centralizado, estava nas mãos dos cabildos, né? Ali as câmaras municipais, né? Onde funcionavam ali as capitanias gerais, havia as câmaras municipais, que serviam como conselho regional e se responsabilizavam pelo abastecimento, pela segurança local e pela organização dos espaços públicos. Então, eram os cabildos que realizavam essa administração municipal, organizando o território. Hoje, nós sabemos que o município é administrado pela prefeitura, que é o poder executivo ali no município. Legal, galerinha? Vamos então para a próxima tela. Vamos montar uma pirâmide. Vamos lá, galerinha. Como que era organizada ali as classes sociais? As classes sociais que começaram a surgir no momento em que o território começou a ser organizado. Então, nós teremos lá na ponta da pirâmide, né, aqueles que vão fazer parte dos vice-reinos, né, os representantes do rei da Espanha, né, a elite da elite, né, da colonização na América. Esses serão, todo mundo na lousa, os chapetones. Eles são espanhóis, legal? Que estão administrando aqui na América. Depois nós teremos os criollos. Quem eram os criollos? Eram filhos de espanhóis, nascidos no território local, ali na América, e que possuía certos direitos que as outras classes sociais não possuíam. Inclusive, estudavam na Europa. Legal?
Voltando aqui para a nossa pirâmide, os mestiços, né? Que eram aqueles filhos de espanhóis com os indígenas da terra, legal? Os crioudios eram filhos de espanhóis, nascidos no território. Já os mestiços eram filhos de espanhóis com as indígenas da terra, legal? E claro, né, qual é a religião que aos poucos vai adentrando o nosso território? É o catolicismo, o cristianismo, com as missões jesuíticas. Então, muitas dessas indígenas, né, que eram dadas em casamento aos espanhóis, eles mandavam batizá-las para depois casar. Então, havia essa questão também da aculturação religiosa e também aí o fruto desse relacionamento estava aí nessa terceira parte da pirâmide, que eram os mestiços. E aí nós teremos, que a nossa aula já está no fim, os indígenas, os nativos da terra, e aí, galerinha, os africanos escravizados. Vai começar essa história, né? A América espanhola também recebeu africanos escravizados, legal? Nós estudamos isso muito fortemente no Brasil, mas também a Espanha se utilizou de africanos, seres humanos que foram escravizados. Legal, galerinha? Voltando aqui para a tela. 5 eram os grupos sociais distintos na formação da América Espanhola. Chapetones. Quem eram os chapetones? Dá uma viajada aí. Eram espanhóis que faziam parte da elite colonial. Formavam a cúpula dos vice-reinos e assumiam os cargos mais importantes e destacados na administração pública colonial espanhola. Era os top dos top, galerinha. Aqueles que estavam lá na ponta com plenos privilégios e direitos. Os criollos, descendentes de espanhóis nascidos na América, eram grandes comerciantes e proprietários. Alguns faziam parte do cabildo, né? Eram vereadores, né? Vamos dizer assim, na linguagem atual. Muitos filhos de criollos iam estudar na Espanha. E aí, galerinha, vocês vão aprender algo lá o ano que vem, no 8º ano, que é a questão da independência da América. Quem que vai fazer a independência dessas classes sociais? Os criollos, porque eles iam para a Europa, estudavam ideias progressistas e iluministas e voltavam com essas ideias para o seu território a fim de fazer a independência. Mas isso é lá no 8º ano. A aula está no fim. Vamos lá, mestiços, filhos de espanhóis com nativas. Exerciam as funções domésticas e o trabalho no campo como vaqueiros. Entre eles havia pequenos comerciantes e administradores. Indígenas trabalhavam na agricultura e nas minas. Não tinham propriedades e não eram alfabetizados. Africanos escravizados. Os espanhóis utilizaram a mão de obra escrava vinda da África, principalmente nos vice-reinos de Nova Granada e nas ilhas do Caribe. Legal, galerinha? Então, essa é a estrutura da administração da Espanha nos seus territórios na América. A instalação de vice-reinos, as câmaras gerais e nelas, ali bem no núcleo do município, as câmaras municipais. E aí vem as classes sociais, aqueles que têm mais direitos e privilégios, até embaixo aos escravizados que não eram senhores dos seus próprios corpos, pelo fato dos seus corpos e mentes terem sido tomados pelo colonizador. Legal? Triste essa história, mas é verdade. Teremos então as atividades econômicas, não vai dar tempo porque a aula está acabando, está bem no fim.
Essas são as atividades econômicas que foram desenvolvidas pelos espanhóis. Tire um print da tela, reveja a aula novamente, para que você possa desenvolver com mais qualidade as habilidades da aula de hoje. Essa pergunta fica para uma atividade de casa, identificar as alterações que os espanhóis realizaram nos territórios conquistados, através da administração colonial. Vocês vão descrever como que foi a organização colonial dos espanhóis nos territórios. Galerinha, a aula está no fim, mas continue estudando durante o dia, reveja a aula e faça as atividades que os seus professores estão ali oferecendo a vocês. A aula está no fim, não deixe de avaliar a aula no final. Até a próxima aula. Tchau!